Loto fácil acumulada e voltou a vir 8 ímpares e 7 pares. Talvez isso tenha sido o motivo pelo resultado ter acumulado. 8 dezenas ímpares é o maior padrão da Loto fácil e também conta com o maior número de combinações ali dentro das ímpares, tá? Existe mais de 1 milhão de combinações da Loto fácil, de jogos possíveis da Loto fácil, com essa combinação de 8 ímpares e 7 pares. Por isso que é um pouquinho mais difícil e, na maioria das vezes, acumula justamente por vir 8 dezenas ímpares. É mais difícil achar a combinação vencedora. E sendo assim, com tantas combinações possíveis, existe ali um maior número de probabilidade de vir jogos exclusivos. Por exemplo, essas 8 dezenas ímpares nunca foram sorteadas antes. Existe aí mais uma possibilidade. Tanto 8 ímpares como 7 ímpares é um número bem elevado de combinações, tá, pessoal? Por incrível que pareça. Não subestime poucos números. 13 números combinado 8 a 8 gera um número muito excessivo de combinações. E por isso que ainda não saíram todas, tá? Simples assim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu quero te fazer um convite. Todos os dias, de segunda a sábado, eu estou por aqui trazendo as nossas dicas, trazendo as nossas sugestões. Então, se inscreva no canal para estar nos acompanhando, tá? Quando falamos de 8 ímpares e 7 ímpares aqui, gera um número muito absurdo de combinações, tá? O que faz as pessoas acertarem mais são resultados com aquela zebra extrema. Por isso que dificilmente você vai ver um concurso com 10 ímpares, com 10 pares acumular. Pelo contrário, você tem ali um número maior de ganhadores. É a mesma coisa de 3 dezenas por linha. Eu tenho falado isso incansavelmente, de que 3 dezenas por linha é o padrão que mais dá ganhador. Porque existe um número muito limitado de combinações de 3 dezenas por linha. Da mesma forma, quando sai 10 pares, quando sai 10 ímpares, ali diminuiu o montante de combinações da Loto fácil, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Esse foi o resultado de 8 ímpares que vieram neste concurso. Esse resultado nunca saiu antes, essa foi a primeira vez que saiu. Até o exato momento, já foram sorteados 1.070 resultados com 8 ímpares e 7 pares, que é o maior equilíbrio. O maior equilíbrio da Loto fácil é 8 ímpares e 7 pares, devido a Loto fácil ter 13 dezenas ímpares, 12 pares ali. Então existe ali sempre esse equilíbrio ali, pendendo mais para as ímpares do que para as pares, né? E esse é o segundo padrão, que está saindo bastante, que é 8 ímpares e 7 pares. Então, se a gente trabalhar esses dois aqui, a gente já está bem assistido de técnicas. O único problema é repetir as combinações que saíram. Dificilmente a gente vai conseguir trazê-las de volta, né? São sorteios aleatórios que não permite, assim, a não ser que seja uma zebra muito extrema, de vir resultados repetidos a curto prazo. Demora muito tempo para sair, tá? E as dezenas pares? Nas dezenas pares, nós temos um número mais reduzido. Mesmo assim, essa combinação aqui ela saiu 2 vezes na Loto fácil. Existem apenas 2 sorteios com essa combinação, que foi o concurso 2416, lá do dia 7 de janeiro de 2022, como também esse concurso atual. Foram as únicas vezes que esses 7 pares foram sorteados na Loto fácil. E mais uma vez, quando eu falo essa combinação, é um resultado igual a esse, tá? Eu não estou considerando que essas 7 dezenas vieram dentro de 8, dentro de 9, dentro de 10. O nosso sistema de busca inteligente, ele não considera esse tipo de evento, ok? Ele traz para mim unicamente os resultados iguais e não genéricos. Segundo aqui a nossa busca, ele traz também um resultado por escrito aqui, né, por inteiro. Aliás, as dezenas que foram sorteadas
e está aqui duas combinações iguais de 7 pares. Ele não vai colocar outras dezenas aqui dentro, porque senão iria bagunçar os nossos estudos. E quando você vai marcar no volante, você vai marcar desse jeito. Você vai marcar 7 pares e não 8, 10, a não ser que o seu foco seja para 8, que também é recomendado. Mas é só para você entender que existem combinações. E se você for fazer um pacote, você vai ser obrigado a preencher ali até com as 12 dezenas para achar essa teoria, tá? E aqui a gente vê que junto com essas 7 pares, tivemos algumas dezenas ímpares que vieram em todos os dois jogos, né? Que foram as dezenas 11, 13, 15, 17, 21 e 25. Essas 6 dezenas, elas foram presentes em todo esse intervalo de 3 anos e meio. Já a dezena 09 não compareceu em nenhum deles, tá? Como também 19 e 23. Então, com isso, a gente percebe que quando a gente for escolher 7 pares, não exatamente essas 7 pares aqui, a gente precisa entender ali quais das dezenas ímpares se encaixam melhor, tá? Porque existe sim uma lógica e a gente precisa entender isso, ok? Agora vamos voltar aqui e vou te dar uma curiosidade sobre esse resultado aqui, que para mim é muito bacana saber de algumas combinações pequenas, de números pequenos, de 4 números, 5 números, que não vem assim tão fácil quando a gente quer. Deixa eu só voltar aqui as ímpares. Nas dezenas ímpares, a gente sabe que tem a maioria dos números primos na loto fácil, tá? E você já sabe disso, que se você não souber equilibrar os números primos, você simplesmente vai estar fazendo um jogo mais difícil de acertar. Já não é fácil, né? E a gente fazendo da coisa da pior maneira, a gente simplesmente vai diminuir as nossas chances. Vamos aqui nos alertas. Olha, números primos. 4 números primos é o terceiro maior padrão. Isso já aconteceu de vir 608 vezes. Existe 17% aqui de probabilidade de sair, que foi o que saiu nesse concurso. Foi 4 números primos. É um número razoável aqui, 608 concursos para mais de 3.400, quase 3.500. É um número razoável, é 17% dos resultados mesmo, tá? Mas o que me chama a atenção é que algumas combinações, elas não vêm assim tão rápido quando são sorteadas, né? É o caso desses 4 primos que vieram, que foram as dezenas 03, 11, dezena 23 e 17. Esses 4 números primos, quando saíram, ficaram de fora 5, que foram as dezenas 02, 07, 19 e 23. 0257, 19 e 23. Ficaram de fora 5 dezenas. Quando aconteceu de vir esses 4 primos, onde que eu quero chegar? Olha só isso. Deixa eu apagar aqui os números que não são primos, para você entender aqui o que estou falando. Quando eu fizer isso, o meu sistema aqui ele vai trazer o que a gente buscou, né? Que são somente os números primos. O que me chama a atenção é que esses 4 números primos, eles só vieram em 9 sorteios da Loto Fácil até hoje. Mas não para por aí. O atraso é que me chama a atenção. Demorou 1.128 concursos para saírem esses 4 primos. E isso para mim é um número absurdo, porque, cara, são 4 números. Mas não é o total de números que saiu. É ter falhado 5, tá? Quando saiu só esses 4 primos, ficaram de fora 5 números, né? Que foram as dezenas 0257, dezena 19 e 23. Ficaram de fora 5 números primos, tá?
Mas aí eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, tá? Isso é mais técnico e somente quem é mais avançado nos estudos vai entender, tá? Vai se preocupar com isso. Mas enfim, é só para você ter aqui uma noção, tá? Agora vamos voltar aqui novamente e vamos colocar os números mágicos, que é um padrão que eu amo muito. É um padrão que se equilibra muito bem. Se a gente ver aqui, nesse concurso veio 5 dezenas. E se equilibram muito bem mesmo, principalmente 6 e 5 dezenas aqui. É o que mais saíram, foram quase 2.100 resultados só com esses dois primeiros aqui. Se a gente ver os números primos, que também conta com 9 dezenas, o equilíbrio é o mesmo, tá? A gente poderia julgar os 9 números primos, que são esses 9 números aqui, com esses 9 números mágicos, que também são 9 números. Matematicamente, os dois grupos de números, eles têm a mesma chance de sair, que é de 60%, tá? Mas na prática mesmo, você vê que já mudou. 6 números mágicos foi o que mais saiu aqui, tá? Saiu 1.045 vezes. Se a gente voltar aqui nos primos, a gente já viu uma diferença aqui nesse montante, né? 5 números primos foi o que mais saiu e não 6. Ambos os grupos são com 9 dezenas, né? Mas há essa pequena diferença aí de sorteios. 6 números aqui saiu mais do que 6 números primos, tá? Mas em que é que se equilibra muito? Eu acredito que por causa dessa divisão aqui. Existe uma divisão bem ampla aqui. E talvez seja isso que proporcione esse equilíbrio. Aqui na tabela de estatísticas, a gente tem aqui um período mais longo, né? Período mais longo aqui dos resultados em verde, né? Do que os primos. Os primos, enquanto os primos, ele tem essa variação aqui de vermelhos, os números mágicos, eles contêm um número menor. Por isso eu gosto do equilíbrio dos números mágicos. Aqui nesse intervalo mesmo, demorou quanto tempo aqui? Olha só. Demorou 21 resultados dentro do equilíbrio. Enquanto isso, os números primos vinham várias oscilações aqui. Olha, 3 e 7 que está fora. Coisa que você não viu aqui nos números mágicos. Por isso que eu amo esse padrão de números mágicos, tá? Não são números mágicos, né, pessoal? Isso é uma nomenclatura que deram a esses 9 números, mas eu adotei eles como bons e para mim faz toda a diferença. Esses demais aqui é assunto para outro dia e pouca gente vai se familiarizar com esse padrão ali, tá? Mas esses tradicionais que a gente já trabalha nos outros canais, a gente tem que manter o foco. E vamos falar desses números mágicos que veio 5 dezenas. As dezenas que vieram desses números mágicos foram as dezenas 05. Aliás, deixa eu apagar aqui a maioria dos ímpares que não são mágicos. Aqui veio o 06, 21, 25, 17 também não, né? Vinte e 14. 13, 14 e 20. E 21. Esses foram os 5 números mágicos que vieram nesse concurso. Olha só como eles ficaram equilibrados. São 5 dezenas que fez parte aqui de 5 linhas. Vamos ver aqui o resultado de busca para a gente entender. É disso que eu estou falando. Esse resultado de 5 números mágicos, apesar de ser o segundo maior padrão,
já tivemos 10 sorteios com esses 5 números mágicos. E demorou para vir 665 concursos. Se a gente for ver aqui na tabela de apresentação dos resultados que ele traz para mim aqui, a gente vê a linha de atraso aqui bem ampla. Tivemos apenas uma única vez que tivemos um resultado curto, né? Um intervalo curto aqui, que foi lá em 2013 ainda. Mas isso pra gente não é referência. O que importa é a maioria. E a maioria demora. Demora muito. Então, sempre que eu for escolher, tá? Não tô falando pra você perder tempo com isso, tá? A não ser que você queira. E é o pé da letra. Mas o intuito aqui é fazer você entender que quanto mais você filtrar certas combinações, você vai eliminar combinações que possivelmente não venham. Foi o caso aqui. Mas o bom dessa planilha aqui é que ela traz o resultado aqui que veio e a gente vê algumas dezenas que não vieram, ou não exatamente que não vieram, né? Esses 5 números mágicos, eles forçaram aqui a ausência de mais 4, que foram as dezenas 05, a dezena 07, a dezena 12 e 19. Esses aqui a gente não conta, porque esses aqui automaticamente já ficaria de fora. Mas a gente vê algumas dezenas paralelas a eles, né, que não faz parte do padrão, mas que pouco vieram com esse evento. Que foram a dezena 02, que veio só 2 vezes, que foi a dezena 10, né, que veio pouco, a dezena 18 também veio pouco, dezena 24 e por aí se vai. Nós temos a 22, que foi bem presente aqui. Nós temos a 25, que também foi bem presente, a 16, a dezena 11, dezena 04, dezena 01, foram as mais presentes aqui quando veio essa combinação. Beleza? Vamos voltar ali para o resultado de moldura, para a gente entender aqui qual o melhor início para o próximo concurso. Quem lembra que falei que não estava fácil acertar o início aqui? E foi o que aconteceu, não estava fácil mesmo. Por isso recomendei você manter em seus fechamentos as 5 dezenas, para que houvesse ali uma variação maior. E ali você estaria pegando o resultado que saísse. Eu arrisquei o final, que foi 22, 23 e 25, porque veio bastante, né, nesses últimos dias. Veio tanto que eu acredito que agora vai dar uma esfriada. Mas, né, ainda tem esse mas. Eu acredito que a dezena 21 está retornando. Quando ela falhou apenas uma vez aqui e já retornou e não saltou, isso significa que ela vai começar a voltar a cair com mais frequência. A 22 também não é uma dezena que está falhando muito. A 23, pelo que a gente analisou aqui, ela falhou 3 concursos e retornou. E foi mais de uma vez aqui. Então, nós temos aqui a dezena 23, a 21, 22 e 25. Olha só que interessante. Então, aqui pode ser que espelhe aqui esse resultado de final, que é 21, 22, 23 e 25. Pelo menos é o que está apontando aqui as tendências. Sendo que a 24, dentro de um intervalo de 10 concursos, ela veio 1. Então, existe um momento em que as dezenas estão fortes e existe um momento em que as dezenas estão fracas. Isso é inquestionável. Contra fatos não há argumentos. É o caso aqui do momento que ela estava boa. Ela fez uma sequência de 9 concursos, mas agora é uma dezena fraca. Quem concorda comigo? Que a dezena 24 está fraca. E nesse intervalo aqui, ela estava forte. Eu já recebi várias reclamações com isso, né? Ah, não existe dezenas fortes, não existe dezenas fracas. Existe. Quem não quiser acreditar, vai simplesmente parar de apostar nas loterias. Porque se você for estudar matemática ao pé da letra e acreditar só no que diz a matemática em si,
você tem cada uma dessas dezenas da Loto Fácil no mesmo patamar. Ou seja, 60% de chance de sair. Isso é o que diz a matemática. A J. Silva, então, vai ser anulada a matemática? Não. Pelo contrário. Você vai utilizar a matemática com o seu olhar, a sua intuição, a sua observação. Não é só depender de sorte não, tá? Não é só depender de sorte não. Você observando aqui, você vê que na prática é diferente do que acontece. Sorteios aleatórios, sim, mas não são automáticos, não são sistemáticos. Não existe ali um sistema eletrônico, tá? Ou seja, é como se fosse um jogo eletrônico. Existe ali algo físico. As bolinhas são físicas e não eletrônicos. Então, existe uma rotina e a gente precisa entender. Só isso. A observação é muito importante aqui quando se trata de movimentação das dezenas. Elas mudam periodicamente e a gente precisa acompanhar. A dezena 01 é uma dezena que tem falhado com 3 concursos. Só que ainda é cedo para dizer que ela vai falhar. Tivemos anteriormente aqui uma frequência bem longa da dezena 01 falhando com 3 concursos. Mas isso para mim deixa de ser referência quando ela começou a sair mais do que isso, tá? Então agora nós temos mais uma segunda fase aqui para compreender o comportamento da 01. E com isso não me dá segurança deixar ela de fora. Agora, a 02 falhando uma vez, para a gente é referência. Isso daqui a gente já conhece, né? Que é aquele modo coletivo das dezenas que elas falham, na maioria das vezes, com 4 concursos de saída. Isso já aconteceu com todas. Então aqui a gente vai manter 01 e 2. A princípio, essa vai ser a variação principal. 01, 2, 3 e 05. Segundo a tendência aqui, que a 05 tem 50%. Por que 50%? Porque a gente encontrou aqui uma sequência de falha de 3 concursos, mas não encontramos outras. Encontramos uma maior. E como já faz tempo que a dezena 05 não falha por muito tempo, e ela vem perdendo forças ao longo dos meses aí, há um risco da 05 ela estender também e falhar mais uma vez. Há esse risco. Então você não pode fixar esse início 1, 2, 3, 5, porque a 05 não é de confiança e nem tampouco a 01. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, no concurso de ontem eu deixei ali uma sugestão de 6 dezenas e quem pegou como palpite conseguiu acertar 6 dezenas fixas. Inclusive teve pessoas que comentou lá no vídeo, no outro canal, que acertou 14 pontos ontem, né? Tava feliz da vida, uma senhora. Ganhou aí R$2.500, né? Já dá para ajudar. É muito interessante saber que os nossos estudos têm proporcionado bons ganhos para as pessoas, mesmo se tratando de loteria. Eu acredito que em breve teremos os 15 aí para alguém, tá? E esse alguém pode ser para você que está assistindo esse vídeo agora. Sempre foco. Sempre foco. O foco é algo fundamental. E outras coisas, eu costumo dizer lá no vídeo da Lotomania, que eu tenho um canal da Lotomania, que se a gente for mudar todo o jogo, por exemplo, você fez um jogo de 15 dezenas, tá? É um exemplo básico e uma dica de ouro que eu vou te dar aqui. Você pegou a sua dezena? Deixa eu pegar aqui um exemplo para você entender. Vamos lá. Vamos supor que você marque desse jeito aí no seu caderno. Você pode escrever aqui inteiriço, de 1 a 25, não tem problema nenhum. E você começar a montar seu jogo dessa forma. Essa é uma técnica que você vai aprender o modelo de jogo aqui. Se você for marcando dessa forma, vai ficar mais fácil de você equilibrar o seu jogo. De repente você tem um jogo bom.
no seu ponto de vista, tá? Mas aí você não sabe como que ele fica na tabela de movimentação. Então seria interessante você marcar de 01 a 25. Às vezes não vai caber numa folha de caderno se você marcar na horizontal. E se você virar o caderno e você marcar na vertical, vai caber até mais do que 25 dezenas, tá? Ali por linha, né? Já não vai ser mais linha, vai ser coluna. E vai se encaixar perfeitamente naquilo que você está fazendo, que é coluna mesmo, tá? São as dezenas abaixo do outro, como está aqui. Você que usa computador, você pode fazer isso numa planilha, mas eu sei que muita gente faz isso na caneta, né? Usando papel ainda. E essa é uma técnica para você que trabalha com papel e caneta. Pega o caderno, coloque na vertical e ali você vai ter as colunas e vai marcando aqui de 01 a 25 e coloca seus números abaixo de 01, de 03, de 04, seja lá quais forem os seus números. E você vai entender. Se houver muitas falhas ali no intervalo, você já sabe que não é tão relevante assim o seu jogo, porque dificilmente você vê ali uma sequência de falha superior a 3 ou 4. O maior padrão de falhas de dezenas entre elas aqui são de 3. Então, se também o seu jogo não tiver com frequência pelo menos uma falha de 3 dezenas, ele não está equilibrado. Existe aqui esse padrão. Então, você pode manter uma falha de 4, como veio aqui, falha de 2, de 3 sempre tem que existir. Na maioria das vezes, uma falha de 3 tem que existir. E evite deixar falhas longas, como essa daqui, por exemplo. Não é sempre que isso acontece, tá? Ah, mas dá para acertar 14 pontos? O foco é 15. Você não fica rico acertando 14 pontos, tá? 14 pontos é bom, dá para ajudar. Mas o foco é 15. Então, se a gente for modelar aqui para focar nesses 15, a gente tem que fazer o modelo de jogo da própria Lotofácil. Basta você se espelhar nessa tabela e você vai fazer da mesma forma. Vai marcar 10 joguinhos, coloca um abaixo do outro e veja como que se comporta aqui na tabela de movimentação. Faça a sua tabela pessoal, tá? Eu não estou falando para você copiar aqui os resultados. Você vai marcar de 01 a 25 na vertical do seu caderno e aí você vai colocar os seus números abaixo de cada um desses números. Aí você vê se você realmente está fazendo um equilíbrio adequado, ok? E vamos mudar um pouco aqui o assunto. Vamos falar sobre moldura que nos proporciona acertar início e final. Existe aqui um equilíbrio muito bom, que é a soma de 5 dezenas aqui com essas 5 dezenas aqui. O que mais sai dessas duas linhas é isso aqui, olha. Estamos a 9 concursos vindo dentro do padrão, que é 5, 6 e 7. Então, nesse momento, 7 dezenas eu considero atrasado, né? Porque ela sai muito nesse intervalo. Possa ser que repita 6 dezenas, possa ser que venha 7. 8 dezenas também não está descartado. Se 8 dezenas não está descartado, a gente pode fazer duas variações, de 7 e de 8. Então, com isso, permanece 21, 22, 23 e 25. Essa seria uma variação de 4 dezenas. E aqui no início, a gente pode trabalhar com essa variação de 4 dezenas também. 1, 2, 3, 5. Ah, ficou tudo igual. Será que vai dar certo? Não temos aquilo que pensar se vai dar certo. É uma sugestão, é uma tendência, e a gente pode fazer disso o ponto de partida. Vamos ver aqui como que fica, né? Só para entender o final e o início que vieram, só para a gente ter uma ideia de quanto tempo demora para sair o início com um final. Foi dentro do padrão. Ó, está correto. Só que não vem assim a curto prazo. Olha só, esse foi o início que veio e o final, né? Quantas vezes vieram?
Está aqui tudo que saiu na Loto Fácil, foram oito concursos. Olha, não veio o ano passado essa combinação de 1, 3, 4, 21, 22 e 25. Pulou 2024, pulou 2022, pulou 2019, enfim. Está aqui a linha de atraso. O primeiro concurso que saiu foi em 2008, demorou 3 concursos e repetiu novamente. É aquela fatalidade, né, de zebra, onde um resultado como esse repetiria a curto prazo. Mas de lá para cá, a linha de atraso foi bem ampla, com essa exceção aqui, tá? Início 1, 2, 3, 5. Esse início 1, 2, 3, 5 está atrasado a 8 concursos. É um dos que está saindo com mais frequência. Agora, com aquele final, que a gente está acreditando que venha, 21, 22. O que eu acho meio genérico é colocar tudo igual aqui. Isso daqui é algo que não me encaixa muito, né? Como se tratando de sorteios aleatórios, isso daqui pode ser uma fatalidade. Não se encaixar no resultado, mas tudo é possível, né? Essa combinação, ela saiu recente. Então, já de cara, já descarto isso. Saiu a 9 concursos e para mim isso não é válido. Eu já descarto esse tipo de intervalo. Inclusive essa semana, se eu não me engano, a gente fez esse teste aqui e deu nesse mesmo intervalo, né? Então, nesse momento, uma dessas duas combinações aqui podem acontecerem de vir. Agora, as duas juntas, eu sinceramente não acredito. Não acredito. Vamos ver outras possibilidades. Olha, a possibilidade aqui é aquilo que eu falei, da 05 continuar falhando, né? E com isso, 1, 2, 3, já que a 04 está falhando com 2 concursos, 1, 2, 3 foi uma das combinações que mais saíram esse ano, iniciando o resultado. Inclusive está atrasado, viu? 1, 2, 3 veio aqui no 34, 36. Tivemos várias ocorrências aqui com 1, 2, 3. Será que esse seria um bom intervalo pra gente? Aí aqui já iria melhorar. Aqui já, 1, 2, 3, eu vou apagando o final. Aqui já mudou um pouco. 23, 26 de março já mudou um pouco. É uma das opções. Só que veio pouco também, né? Veio pouco também. 2010, 2018, 2025. É isso aqui que me deixa desanimado. Se veio uma vez a cada 6 anos, 8 anos aqui, 7 anos, por que que iria vir 2 vezes no mesmo ano? Mas não é impossível, tá, pessoal? Não é impossível. Possa ser que tenha a primeira vez aqui, se você quiser acreditar. Eu, sinceramente, não confio muito. O intervalo é muito longo aqui para comparar, mas pode ser que venha sim. E aqui a gente vê que algumas dezenas não foram presentes, né? Foi o caso aqui da 06. Foi o caso aqui da dezena 17, 20, que veio uma vez, a 12, 08, 9, 07, 07 uma vez também. Então, com esse início aqui e esse final, a gente já sabe que algumas dezenas vêm pouco ou até não vieram ainda. O caso da 06. Beleza? Qual seria a nossa outra variação?
Pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, você está perdendo o ouro dos estudos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante para você e para a gente. Você não vai encontrar um estudo como esse por aí. Simples assim. Então, a próxima opção aqui seria falhar 01, falhar 04, falhar 05 e deixar 02 e 3. Duas dezenas. Seria interessante deixar duas dezenas aqui. Essas são as variações que a gente não pode decidir. A gente pode incluir no fechamento mais uma vez as 5 dezenas e esperar que o sistema, né, que o seu sistema, ele faça as variações e você vai ter que achar. Aliás, você vai pegar as combinações que o seu fechamento gerar. Essa seria, mais uma vez aqui, o ideal. Pegue as 5 dezenas, coloque no fechamento e você vai ter algumas variações de início. Beleza? Agora aqui no final, eu vou manter essa proposta mesmo de 21, 22 e 23 e 25. Na pior das hipóteses, repete o resultado. Se a 23 ela não voltar. Beleza? Boa sorte, pessoal. Grande abraço. Tenham todos um excelente final de semana. Até o próximo vídeo.